Olá pessoal, vamos a duas asneiras de tapadinhos aí que apareceram esse final de semana. A última que eu vou colocar apareceu nas últimas 24 horas. Bom, vamos lá. Será que existe de fato alguém que acredite nas mentiras da NASA? Só tem desenhos, Photoshop e CGI. Bom, o que eles primeiro vamos separar as coisas em partes aí. As mentiras da NASA que eles falam é que eles não acreditam que o homem foi à Lua, eles não acreditam que você pode sair da atmosfera, porque eles acreditam que tem um domo. Eles acreditam que você não pode ir na Antártida por causa que tem tropas da NASA que impedem a passagem para que ninguém veja o domo, ninguém tire foto do domo. Enfim, é uma besteirada atrás da outra. Essas são as mentiras, mas para eles essa é a verdade. Enfim, o que ele se refere às mentiras é toda a ciência que nós temos, que foi produzida pela NASA e por outras agências e grupos, né? Agências aeroespaciais, grupos de astrônomos, instituições de pesquisa e por aí vai. Às vezes até astrônomos independentes. Mas enfim, físicos e por aí vai. Eles acham que a ida do homem à Lua, que a Terra sendo vista do espaço, é tudo desenho, CGI e Photoshop. Não adianta você esfregar na cara deles que, por exemplo, o que eles acreditam que foi feito com gráficos de computador, se você pegar um gráfico de computador da época que o homem foi à Lua e colocar ali na frente deles e falar, dá para fazer alguma coisa convincente com isso? Eles vão falar, não, mas deram um jeito de alguma forma. Enfim, porque a gente não tinha capacidade de fazer algo assim na época. Mas vamos lá. Mas tudo para eles é conspiração, é não sei o quê. E evidência que é bom nunca tem nada. Não que eu acho que você deve acreditar em qualquer coisa sem questionar. Mas o que eles querem aí não é um questionamento saudável. O que eles querem é um questionamento cínico. Eles querem que vocês não aceitem nada que discorde das fantasias deles. Enfim. E as fantasias deles têm alguma corroboração? Não. Se tivessem, não seriam fantasias, né? Mas são. Vamos agora ao segundo. Esse vai ser um pouquinho longo. É de um cara que não tem coragem de colocar o próprio nome, porque ele sabe que passaria vergonha. E esse é o mais recente aí que eu tinha falado para vocês. Olha a quantidade de bobeira. Tá? A imagem, para eu pegar a imagem toda, o texto todo numa imagem só, eu tive que colocar o texto pequeno, e quando você aumenta isso, ele fica meio embaçado. Mas eu salvei também o texto e eu vou ler para vocês do texto salvo que eu tenho aqui, tá? Então
Caso vocês, se vocês conseguirem por um milagre acompanhar pela imagem que está aí na tela, maravilha. Se não, ou acompanhe pelo menos pelo que eu falo, tá certo? Mas antes de mais nada, vamos começar ali com a primeira linha do texto dele. Teoria sensorial. Esse jumento não sabe o que é uma teoria científica. Teorias científicas são o maior grau de uma ideia em ciência. Elas precisam cumprir todos os crivos de conhecimento da epistemologia, para que um modelo se torne uma teoria, né? Esse modelo dele não se encaixa nem como hipótese científica, que é o menor grau de uma ideia em ciência. Isso é o quão pobre é o modelo desse cidadão. Mas o modelo dele, segundo ele, é melhor do que a ciência, porque ele é um analfabeto funcional. Um analfabeto funcional que não entende nem conteúdo de ensino fundamental. Então vamos lá. Vamos à goiabada. O homem e sua luneta. Ele vai surtar porque pessoas observam coisas com lunetas e telescópios de forma em geral que ele não consegue observar, e ele não tem dinheiro ou vontade de fazer uma observação real. Os astros se comportam no universo como uma orquestra, onde o astro maior, regente, está posicionado na frente e os menores enfileirados de frente para ele. Não é assim que o nosso universo se dispõe. Nós temos inúmeras galáxias no universo. As galáxias, até onde a gente entende, elas estão presas sob a influência gravitacional de buracos negros maciços e estrelas e por aí vai, que vão interagindo para prender toda a matéria que se encontra dentro daquela área, daquela galáxia, naquela espiral, né? Enfim, no caso da nossa galáxia, nós entendemos que existe um buraco negro maciço e a interação das forças gravitacionais desse com de todos os outros objetos que nós temos aqui mantém esse movimento espiral da nossa galáxia, e com isso todos os sistemas solares estão presos a esse movimento galáctico. E aí no centro dos sistemas solares você tem uma ou mais estrelas. Você tem alguns sistemas que têm pares binários, alguns têm mais de um par, né? Você tem 3 estrelas, 4 estrelas, eu acho, sendo que eu acho que o mais comum são 2 e 3 estrelas, até onde a gente sabe. O nosso sistema com uma única estrela é incomum. Bom, mas vamos lá. O astro maior regente está posicionado na frente e os menores enfileirados de frente para ele. Não tem nada enfileirado. O astro maior, no caso do nosso sistema solar, o Sol, que é a estrela que está no centro, ela, pela gravidade dela, mantém os outros corpos celestes que fazem parte do nosso sistema solar, planetas, luas, asteroides e por aí vai, na sua influência gravitacional. E no começo do sistema solar, os planetas não existiam como eles existem agora. Eles foram limpando as órbitas aonde eles se encontram e aos poucos adquirindo o tamanho e a forma que eles têm, tá?
que a gravidade é a força de atração entre corpos com massa. Então, corpos que estavam razoavelmente próximos foram se atraindo, se agregando, e pelo processo de acreção planetária formaram os planetas, e dessa forma os corpos que estavam no meio do caminho foram sendo tragados pelos planetas, né? Bom, enfim, então não tem nada de enfileirado. Os planetas, por serem os astros menores, dependendo da definição, a gente pode continuar usando as palavras astro tanto para planeta quanto para estrela, dependendo da definição que você usa para isso. Enfim, não vou criar caso com isso. Não dá para esperar muito desse sujeito, e a gente tem que aceitar que ele vai usar termos mais genéricos, né? Mesmo porque ele não quer entender a ciência, ele quer tentar fazer a coisa confusa, ele quer tentar fazer a coisa parecer absurda, enfim. Estão todos alinhados de frente para o Sol com S minúsculo. Porque o jumento não entende que quando você se refere ao nosso Sol, e não a um Sol qualquer, uma estrela qualquer, é com S maiúsculo, porque é o nome da estrela. Os planetas, por estarem todos de frente para o Sol, de novo minúsculo, ele fica repetindo a mesma coisa, não precisam fazer um movimento de translação. Como que eles não precisam? Jumento, animal, ele acha que todos os planetas estão parados, alinhados, e que a Terra é o único planeta que se move por aí, pelo visto. Mas nem isso, porque ele é terraplanista e ele acha que o Sol está dentro da Terra, da atmosfera da Terra. Mas vamos lá. Mas pelo que ele está colocando aqui, dá a entender que a Terra é o único que faz a translação. Porque ele quer criar essa confusão para dizer, tá vendo? Toda a ciência está errada. Só que o que ele coloca não é ciência, é um espantalho devido à ignorância dele. E se vocês acham que eu sou malvado falando que ele é ignorante, a alternativa é pior, é falar que ele é um mentiroso. Que ele sabe do que ele está falando e mesmo assim ele continua mentindo. Ignorância se resolve rapidamente apresentando o conhecimento para a pessoa. Aí a pessoa aprende, deixa de ser ignorante, não comete o mesmo erro. Agora, quando o assunto é desonestidade intelectual, aí não tem solução. Então eu estou sendo muito bonzinho com ele, chamando ele de ignorante. Porque certamente ele ignora o que a ciência fala propositadamente para manter a fantasia dele. Imagine o nosso planeta fazendo os dois movimentos, isso mesmo, ele não sabe fazer concordância, porque ele é burrinho. Ele é mentiroso e burrinho, mas como estou sendo bonzinho, eu vou considerar ele apenas burrinho. Os dois movimentam ao mesmo tempo, onde eu parei. Tá. Na medida em que ele fosse se deslocando em seu movimento de translação em torno do Sol, hora ou outra, eu achei que eu tinha organizado aqui o texto todo, mas alguma coisa tinha ficado aqui, um parágrafo pelo menos tinha passado desapercebido. Não, João. Aqui. Dá um instantinho, gente.
Acho que agora foi tudo. Vamos lá. Os planetas, por estarem todos de frente para o Sol, não precisam fazer um movimento de translação. Não tinha falado disso. Imagine o nosso planeta fazendo os dois movimentos ao mesmo tempo. Adivinha só, ele faz os dois ao mesmo tempo e ainda faz um outro, que é a precessão. E que ou você não sabe nada a respeito, por ser um completo ignorante no assunto, ou propositadamente está ocultando, né? Para criar um espantalho aí, na medida em que ele fosse se deslocando em seu movimento de translação em torno do Sol, hora ou outra, por causa do movimento de translação, seria possível ver uma mudança geográfica no espaço, onde seria possível os do norte verem as estrelas do sul e os do sul presenciarem as estrelas do norte. Mas não é isso que acontece, porque não vemos o movimento de translação. Jumento, não é assim que a coisa funciona. Jumento, o que... Mais uma vez, vocês precisam entender que ele acha que a Terra é plana. Então, a pizza terrestre, ele acha que a combinação da rotação e da translação é que faz você ver as estrelas no céu. Porque esses movimentos aí não dá nem para tentar entender, porque é mais bizarro. Ele quis espantalho. O espantalho dele é o que aconteceria. Mas enfim. Ai, ai. O motivo de nós não vermos as mesmas estrelas no hemisfério norte e no hemisfério sul, porque ele evita usar a palavra hemisfério, porque alguém já deve ter apontado para ele o que significa hemisfério. Meia esfera. Né? Então por isso ele fala os do norte e os do sul. Porque ele não quer usar a palavra hemisfério. Ele não quer falar em hemisfério norte e hemisfério sul. Porque ele sabe que até os termos refutam ele. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu não me espantaria se ele fosse um dos asnos que acha que os planetas são planos porque o nome é planeta. Eu não me espantaria se ele fizesse esse argumento. Enfim, mas ele parece que já apontaram para ele também qual é o significado de planeta, e daí saiu esse espantalho dele, porque planeta vem daqueles que são errantes, porque os planetas se movem no céu. Enfim, mas voltando aí às estrelas do sul e às estrelas do norte, o que não permite que a gente veja o mesmo céu não só o formato da Terra, mas toda a combinação aí dos movimentos. A gente tem a precessão, que é a inclinação da Terra, as estrelas que nós vemos no céu, a posição dela, as estrelas, não os planetas, estou falando agora, tá? Elas mudam durante o ano e tudo mais, dentro de certos limites, por causa da precessão, que a inclinação é o movimento causado pela inclinação do eixo da Terra, tá? Bom, enfim, mas obviamente devido ao formato da Terra, algumas estrelas você simplesmente não vai
ver, porque não é possível, o formato da Terra não permite. Enfim. Os planetas estão todos alinhados de frente para o Sol. Não estão alinhados de frente para o Sol. Muito raramente você vai conseguir encontrar os planetas todos alinhados em uma linha, fazendo seu movimento de rotação. Sim, os planetas fazem rotação, também fazem translação. Alguns a translação é muito mais radical do que a Terra. E através do seu movimento de rotação, que nos dá a impressão de que o Sol está se movendo. Sim, nisso ele está certo. A gente tem a impressão de que o Sol se move por causa da rotação. Mas lembrem-se, esse é o espantalho dele. No final ele vai tentar ridicularizar tudo. Nascendo no leste e se pondo... deixa eu ver, estou me perdendo aqui. Nascendo no leste e caminhando para o oeste. Mas é o planeta que gira na posição horizontal de frente para o Sol. Não! E o que você quer dizer com posição horizontal? Você não entende que o eixo da Terra é inclinado? É isso? Se o planeta fizessem... Se o planeta fizessem... Eu acho que aí ele estava tentando colocar se os planetas fizessem, mas ele esqueceu 2 S ali, no os e nos planetas. Ou então, talvez, se fosse no começo singular, fizesse, não fizessem, o movimento de translação ao derredor do Sol. O que é derredor, gente? Eu não sei o que é derredor. Será que é um país da Terra-média lá, onde vivia algum parente do Frodo? Desculpa, eu precisei parar por um instante, porque derredor é demais. Eu não vou ficar falando também todo o tempo que ele está escrevendo Sol com letra minúscula, já apontei isso. Tá bom, gente, não dá pra ficar apontando cada vez que ele comete o mesmo erro. Ele já cometeu outras vezes ali e eu não apontei e eu não vou continuar apontando. Vocês sabem que ele está fazendo isso. E eu também sei. Hora ou outra haveria sem H uma mudança brusca de temperatura, onde os locais que são menos atingidos pela radiação solar, como nos polos, também sofreriam com a mesma temperatura dos desertos. Não faz nem sentido isso que ele está falando. É claro, tem uma diferença de temperatura, os polos são mais frios porque são menos atingidos pela radiação solar. Isso ele está certo. O absurdo não é isso. O absurdo é a questão de temperatura dos desertos, como se todos os desertos na Terra tivessem a mesma temperatura. Não. O que dita a diferença de temperatura, e a temperatura oscila muito no deserto. Durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Por que tem essa oscilação? Por causa da pouca quantidade de água. Locais com muita água, a água tende a manter a temperatura por mais tempo, então tem um efeito de estabilizar a temperatura.
em locais que tem muita água. Em locais que tem pouca água, a perda de temperatura é maior entre dia e noite, e você tem extremos maiores entre dia e noite, tá? E os desertos estão espalhados por todo o globo, e dependendo da posição deles, se está no Equador, se está num trópico, se está no outro, dependendo da região, vai ditar também o clima desse deserto. Não é um único fator, mas o absurdo aí é ele falar a mesma temperatura dos desertos, como se todos os desertos tivessem a mesma temperatura. Não. E a temperatura dos polos nunca seria a mesma dos desertos, porque os polos não estão na mesma posição que os desertos não estão na mesma posição que os polos. Se bem que, no caso do Polo Sul, você até pode julgar ele como um deserto, só que é um deserto gelado. Enfim. Aí ele faz um exemplo aqui que eu já dei uma olhada nesse exemplo dele e eu vou apontar o erro para vocês, que é ridículo. Coloque uma vela acesa no centro e faça com uma bola um movimento de translação e rotação em torno dela. Você vai perceber que a mesma temperatura seria igual ao derredor de toda ela. Não é ao redor, é ao derredor. Da onde ele tirou isso, eu não sei. Mas ele tirou de algum lugar. E não foi erro de digitação, porque ele cometeu em mais de uma vez esse erro. E sim, jumento, você vai perceber que a temperatura seria igual se você fizesse esse movimento de translação e rotação da Terra. Você, na verdade, não precisa nem fazer a translação para isso. Só o movimento de rotação você já perceberia isso. Só que tem ainda um terceiro movimento que a gente tem que levar em consideração, que é a precessão, que é o movimento da Terra dada a inclinação do eixo. A Terra vai oscilando por causa da inclinação do eixo. E isso que gera as estações do ano. Aí ele coloca ali. Espera aí, deixa eu... Esqueci aqui esse pedacinho também. Desculpa aí, gente. Tá. A Terra, fazendo o seu único movimento de rotação de fronte para o Sol, ocasiona que as radiações solares atingiriam com mais força as regiões que estiverem mais ao centro dela. Claro, é isso que acontece, do que as regiões que estão nas suas laterais. Não, jumento! As regiões que estão menos expostas, bom, depende também da... Vamos ser bonzinhos. Depende do que ele quer dizer com laterais aí. Mas enfim. As áreas que não estão diretamente expostas não estão recebendo toda a radiação naquele momento. É por isso que a temperatura também oscila no decorrer do dia, jumento. Mas vamos lá. Mas além desse movimento de rotação, o planeta também faz outros movimentos.
concordância de número dele é maravilhosa. QO de inclinação, o planeta faz um movimento de uma leve inclinação em suas laterais. Não, o planeta está inclinado, não é as laterais que se inclinam. É através dessa inclinação do planeta que faz com que a radiação atinja os polos. A concordância dele é maravilhosa. Mas sim, o movimento de precessão aí, que é o movimento da inclinação da Terra no próprio eixo, devido à inclinação da Terra, o movimento no próprio eixo devido à inclinação, a oscilação dela, afeta os polos. Por isso que a gente tem coisas como períodos em que a noite se estende nos polos. Fazendo um movimento de rotação com uma bola de frente para a vela, ora inclinando-a para a esquerda e depois para a direita. Não é assim que funciona para esses. A Terra não fica feliz e contente indo para a esquerda e para a direita. Não é assim que a coisa funciona, jumento. Pensa na Terra girando oscilando devido a essa inclinação, como se fosse um peão. Você jogou peão alguma vez na sua vida? Eu joguei. Eu sou da época em que ainda se jogava peão. Nunca vi muita graça em jogar peão, mas já joguei, tá? Se você jogar um peão, quem nunca jogou peão, lembra daquele filme dos sonhos, qual era que tinha um sonho dentro do sonho? Inception. Que eles usavam o peão para determinar se eles estavam dormindo ou não, porque se eles estavam dormindo, o peão ficava girando para sempre, e se eles não estavam dormindo, o peão eventualmente perdia velocidade e começava a oscilar até que parasse completamente. A Terra oscila como um peão. Tá? Bom, enfim. Se os planetas fossem andarilhos, hora ou outra iria acontecer um eclipse entre o Sol e um planeta e a Terra. Por que ele usa o E duas vezes ali? Eu não sei. Porque ele é um analfabeto funcional, provavelmente. Por que ele escreve Sol e planeta não planeta, mas Terra, com... Eu queria falar o planeta Terra, mas ia ficar confuso dado a frase dele ali. Mas ele escreve Sol e Terra aí com letra minúscula porque ele não sabe diferenciar quando se usa com minúsculo e quando se usa com maiúsculo. Terra com minúsculo é solo. Terra com maiúsculo é o planeta. Minúsculo, solo, maiúsculo, planeta. E Sol, minúsculo, é uma estrela qualquer, maiúsculo é o nosso Sol. Enfim. Não ocorre um eclipse. Vênus e Mercúrio podem passar entre a Terra e o Sol, e passam com uma certa frequência. Só que o tamanho relativo deles, Mercúrio a gente nem consegue
observar direito ao olho nu. Que eu saiba, você precisa de algum instrumento para observar Mercúrio. Vênus você ainda consegue observar, ele parece uma estrela no céu quando ele está sendo iluminado. Mas tanto o tamanho de Vênus quanto de Mercúrio é pequeno demais para provocar um eclipse. O tamanho deles e o tamanho relativo por causa da distância torna eles pequenos demais para bloquearem a luz do Sol. Então, mesmo quando eles passam, eles não vão bloquear a luz. A Lua é menor que eles? É, mas a Lua está muito mais próximo da gente. Incomparavelmente mais próximo da gente. E dessa forma, a Lua consegue, dependendo da posição ali, bloquear a luz do Sol com maior ou menor facilidade ali. Tem um eclipse total, parcial, vocês entendem. Tá, mas isso não acontece. Acontece sim. Não acontece o eclipse, mas os planetas passarem na frente ocorre sim. É isso que um homem com uma luneta é capaz de fazer. E tá claro que esse jumento nunca colocou as mãos numa luneta ou num telescópio. E ele tem raiva de quem tem acesso a essas coisas, porque ele sabe que quem tem acesso a essas coisas não acredita na fantasia dele. Deredor. Essa eu não vou esquecer tão cedo. Se fosse uma vez ou outra, beleza. O cara cometeu um errinho aqui, cometeu um outro errinho ali. Não, mas os erros dele são demais. Mostram que existe realmente um problema sério com a educação desse sujeito. Eu duvido que ele tenha concluído de forma satisfatória o fundamental. Se ele concluiu, foi por progressão continuada, que eu acho que criou um grande problema aqui no Brasil, que você tem pessoas que são analfabetas funcionais e não entendem nada do que falam, mas têm o diploma. Não adianta você impedir a evasão escolar, tentar diminuir a evasão escolar, promovendo a criança ano após ano, se a criança não está realmente adquirindo conteúdo. O que vai acontecer é que você vai desvalorizar os diplomas de ensino fundamental e ensino médio. Não vai fazer diferença a pessoa ter esses diplomas. Bom, esse foi o texto inteiro dele, como vocês podem ver. Aí tem ele ali sendo alvo de risadas, porque essa é a única interação que ele consegue, as pessoas rindo da cara dele. Bom, mas pelo menos serviu para vocês darem uma risadinha, né? Eu dei uma risada, vocês deram uma risada. Provavelmente todos escapamos de ter um derrame aí quando eu li o derredor ali, mas foi por pouco, então tá beleza. Até o momento eu pareço estar bem, eu imagino que vocês também estão, mas enfim, é o que eu tenho por hoje.
não quero arriscar ainda mais a nossa saúde ali, porque as veias saltam com essas coisas aí, né? E é esse o pessoal que quer substituir a ciência pelas fantasias deles. É esse pessoal que depois não quer usar máscara quando a gente estava enfrentando ali a pandemia, e se a gente precisar usar de novo vai se recusar. É esse pessoal que não quer tomar vacina. É por causa desse pessoal que a cobertura vacinal contra várias doenças aqui no Brasil caiu drasticamente. A gente voltou a ser vulnerável a sarampo, a poliomielite e a outras doenças que tinham sido virtualmente eliminadas do Brasil. A gente já viu surtos de sarampo nos Estados Unidos por causa do aumento dos anti-vax. Quanto tempo vai levar para a gente ter um surto de sarampo aqui no Brasil? A poliomielite, ela ainda é uma praga em alguns países do mundo, como por exemplo a Índia. Quanto tempo vai levar para que alguém venha com a polio de algum desses países para cá e a gente volte a ter polio, porque as crianças não estão 100% vacinadas mais? Quando isso acontecer, aí a gente tem que cobrar desses idiotas. Eu pessoalmente prefiro apontar e rir deles e mostrar para eles que eles são idiotas e que as outras pessoas não têm motivo para acreditar neles, porque se a gente deixar isso passar como verdade, cedo ou tarde a poliomielite chega aqui. E ela é uma doença que tem consequências para a vida inteira. Não é um vírus que você pega uma vez e acabou, nunca mais aparece. Ele vai passar o resto da sua vida com você. E quando você ficar idoso e o seu sistema imunológico enfraquecer, ele pode voltar a atacar. Tem várias doenças que são assim. É por isso que a gente precisa das vacinas. Para que a gente não sofra as consequências. E a poliomielite tem consequências horríveis. Se vocês quiserem ver isso, vão no Google e procurem por pessoas com poliomielite. E aí perguntem para si mesmos: vocês querem ver os seus filhos dessa forma? Vocês querem ver outras pessoas da sua família, outras pessoas que vocês conhecem passando por isso? É isso? Então, tem dois lados nessa disputa: a ciência e a insanidade. É simples assim. Então, a gente pode apontar, a gente pode rir, mas a gente não pode esquecer a importância do assunto. Esse pessoal anti-ciência está aí para nos causar prejuízo. Porque eles não têm interesse na realidade, eles só têm interesse na fantasia deles. Tá certo? Vejo vocês na próxima semana. E eu encerro por aqui com o meu usual Vida Longa e Próspera.